Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai conversar sobre o que fazer para conseguir que nossos filhos nos ouçam, né? Como fazer para meu filho me ouvir. Desafio. Tenho recebido bastante perguntas com relação a isso e aí decidi fazer esse vídeo. Quando eu comecei a fazer as lives... Oi, Giza! A gente estava conversando agora por WhatsApp no grupo das amigas lá de Cianorte. Eu sou de Cianorte. E aí a gente estava conversando lá agorinha. Falei, deixa eu ir lá pra live. Quando eu comecei a fazer as lives, agora eu estava contando, essa já é a 12ª live, então já faz 3 meses. Todas as quintas-feiras. A primeira live que eu fiz sem pretensão de fazer toda semana, né? E aí na live as pessoas, não, vamos, faça, me empolguei, já é 12ª. 3 meses, vamos ver como é que vai continuar isso tudo. Oi, Vanessa! Oi, mamãe! A gente vai lançar então um curso, né, logo, para casais de parentalidade consciente, eu e o Dinho. Oi, Tito! Tito também entrou. Sejam bem-vindos. E... Ai, Tito. E também eu queria dizer que o Círculo de Mães, nós vamos ter o último encontro online agora, nesse sábado, aí nós vamos dar um tempinho para a gente poder ter uns sábados com as crianças, né? E em agosto começa uma nova turma. E aí nós já temos inscrições para a nova turma de agosto, e tá assim incrível realmente, as mamães que aí tenham interesse. E tem mais uma coisa que eu queria dizer para vocês antes da gente começar a falar. Oi, Luíse! Nós estamos fazendo, dos principais ganhos do Círculo de Mães são as trocas entre as mulheres, as trocas de experiências realmente. E a gente pensou em como fazer com que isso alcançasse mais mães, independente de participar dos círculos ou não, né, do Círculo de Mães. Então a gente começou agora a fazer lives de biografias, trocas de biografias de mulheres, como que elas foram impactadas pela maternidade, como que elas lidaram com isso, em vários aspectos. Então, tanto profissionalmente, quanto relação conjugal, quanto na sua própria vida, ritmo, escolhas, propósito, etc. Então, as lives chamam da série Biografias, elas acontecem pelo perfil da Unitá Cultura Corporal, toda semana, toda terça-feira, às 4 da tarde, tá? Então, já foram feitas 2 lives, essas 2 lives subiram para o portal Universo Materno, e aí, qualquer coisa, entre em contato comigo que eu conto para vocês poderem acessar direitinho. Mas o portal Universo Materno também fica dentro ali do site da Unitá Cultura Corporal, aqui de Curitiba. E a gente está alcançando aí muita gente, essas trocas são muito legais. Oi, Cássia! Que gostoso que você entrou, Elisa. Gente, muito obrigada por vocês entrarem. Ah, Giza, vou convidar. E realmente, assim, essas trocas que a gente tem, né? Porque a gente tem toda uma expectativa e tal, e quando a gente se passa a ser mãe, passa a ser pai, né? A gente vê uma realidade muito diferente e a gente acha que existe um caminho certo. O que será que eu devo fazer, né? Como eu sou coach, eu também trabalho como coach de performance e carreira, muita gente me procura e fala, Alcio, o que você me indica? E não tem como indicar, né? Cada mãe, cada mulher vai ter a sua própria escolha, mas ouvir outras mulheres, o que esses impactos trouxeram, o que causou, etc., fortalece muito, né? E traz essa capacidade de a gente entender que a nossa escolha vai ser única, vai ser nossa. Porque cada uma tem uma história diferente, né? Então, muito legal a gente poder oferecer essas trocas, essas biografias. E outra coisa, né? Quem já leu biografia? Gente, trocar biografia é uma coisa incrível. Nossa, é demais, assim. E assistir essas biografias que elas estão compartilhando conosco, né, desses impactos da maternidade, dessas mudanças, dessas escolhas, desses caminhos, dessas dúvidas, as principais questões que surgiram, cada uma é diferente da outra, então é muito, muito legal. Gente, então hoje, oi! O pessoal super ajudando na divulgação das lives, muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode fazer para os nossos filhos nos ouvirem, né? Essa é a grande questão aí que muita gente me pergunta. Se vocês acharem que tem alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, mandem esse aviãozinho aqui embaixo para eles, que aí, se eles não conseguirem assistir agora, eles podem assistir depois, mas eles já vão recebendo esse vídeo,
né? Fico super feliz de ver vocês entrando. Ai, que delícia, minha cunhada. Oi, Amanda. Meu público garantido, a Sil fez o Círculo de Mães, o Alan, a Giza. Então venham, mandem aviãozinhos e vamos dar início aí. Pra gente começar, eu queria... Oi, Di, meu irmão. Eu queria... A Elisa também já dei oi, né? Aposto que o Vini tá aí também junto com ela, meu cunhado. Fã-clube completo, gente. Fã-clube completo. Queria que vocês me escrevessem aí, quem tem dificuldade de fazer os filhos ouvirem, quais são as principais situações, as principais dificuldades com relação a isso, né? A Drica... Ai, gente, a Drica foi a nossa live da terça passada de biografias. É incrível, uma delícia ouvir o jeito que ela divulgou, que ela compartilhou a biografia dela com o impacto da maternidade. Tá lá no portal Universo Materno, como eu falei. Obrigada por entrar de novo, Adri. A Drica também estuda disciplina positiva. E, e é isso aí. Como que são, gente, as situações aí? Compartilhem um pouquinho com a gente. Como que são as situações que vocês têm dificuldade? Ah, Van, obrigada. A Van é suspeita. Ela foi uma das nossas cobaias quando a gente estava começando a trabalhar com disciplina positiva. Ela topou ali fazer uma reunião com a gente. A turma de Cianorte em peso aqui hoje. A Giza, a Aline, o Diogo, Elisa, tudo da família, na verdade. Quando as pessoas nos escrevem, né, e me perguntam bastante sobre como que eu faço ele me ouvir, como que eu faço ele me ouvir, como que eu faço ele me ouvir, e assim vai, né, assim por diante, várias situações. Bem interessante, porque com certeza a Joana obedece tudo que ele me fala, escuta tudo que ele me fala. Eu ia falar isso agora. É bem interessante porque, assim, são situações muito diferentes, né, uma das outras. Então, assim, uma coisa é como que as crianças nos ouvem, como fazer as crianças nos ouvirem em várias situações diferentes. E com relação às idades delas também. Cada idade tem um certo desafio nesse processo de fazer ouvir, de nos fazer entender. Oi, Visa! Oi, Carol! Oi, Mari! Que gostoso! Ai, que delícia! Todo mundo aqui. Como fazer, então, como ter essa busca, né, por ela nos ouvir. Mas cada idade tem um desafio diferente e cada situação tem uma questão diferente. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês, para a gente pensar sobre essa questão é: eu quero que elas me ouçam ou eu quero que elas me obedeçam? Porque, assim, são coisas bem diferentes, né? A gente vem de uma educação de obediência. E aí, por mais que a gente escute falar sobre isso, por mais que a gente estude, eu, por exemplo, que estudo bastante, trabalho com isso, né, ainda tenho uma questão muito forte de obediência, de querer que eles me obedeçam. E é bem diferente obedecer de ouvir, né? E se a gente pensar, não sei se vocês viram que nos meus stories eu coloquei uma pergunta: qual que é o seu objetivo? Essa semana eu coloquei: qual que é o seu objetivo com relação à educação dos seus filhos, né? E algumas pessoas falaram que nunca pensaram sobre isso, outras falaram, colocaram perguntas e respostas muito legais, que é de cada um, né? Não tem certo e errado. Mas ninguém colocou me obedecer. Meu objetivo é que eles me obedeçam. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar realmente, a gente não quer que eles nos obedeçam. A gente quer que eles desenvolvam habilidades sociais, a gente quer que eles desenvolvam valores como respeito, como empatia, como compaixão, como ouvir com atenção, né? Que por mais, além de ser um valor, é uma habilidade muito desafiante, porque a gente também não foi muito educado ou ensinado desde a escola, nossos pais, escola, das relações, etc., a ouvir com atenção, né? A gente foi ensinado a obedecer, ou a mandar, ou a dar a nossa opinião, e assim vai, né? Mas não assim, ouvir, argumentar, trocar, etc. Então, essa questão de obedecer é muito difícil. Então a gente fala assim: meu Deus, ele não me escuta. Não é que ele não te escuta, ele não te obedece. É diferente, né? Pode ser. Então esse é um primeiro ponto, assim, que a gente tinha que eu gostaria de convidar vocês para pensar. O quanto a gente realmente quer que eles nos escutem, e aí escutar é uma etapa de uma comunicação, né? Ou quanto a gente quer que eles nos obedeçam. Oi, Mel! O quanto ele quer que ele quer que a gente quer que eles nos obedeçam, que daí é outra questão.
E aí é uma questão que eu já falei em outras lives e eu gostaria de convidar vocês de novo a pensar, quem ainda pensa assim, o quanto a gente quer realmente que as crianças os nossos filhos sejam pessoas obedientes, né? Obedecer significa submeter-se à vontade do outro. E a gente entende que sim, nessa infância eles vão se submeter às nossas vontades, né? Somos nós que no final das contas vamos determinar o que é melhor para eles, que a gente acha, que a gente sabe, até onde a gente sabe, a gente acha que isso é o melhor para eles e com o tempo a gente pode ir melhorando, estudando e vendo que a gente errou em muitas coisas e que a gente quer fazer diferente. Mas sim, em muitos momentos eles vão submeter à nossa vontade. Por exemplo, um banho. Não tem escolha tomar banho ou não tomar banho. Criança tem que tomar banho antes de dormir, né? Ou tomar banho quando acorda, caso alguns pais, né, colocam nesse horário, ou de tarde, ou assim vai. Mas tem que tomar banho, escovar o dente. Não tem que querer, não tem que querer. Eles vão submeter à nossa vontade. Mas, então, eles vão obedecer, né? Isso eles vão obedecer. Mas como obedecer? Obedecer a que custo, né? Obedecer com que força a gente coloca esse sentido de obediência, né? Tem-se, assim, nas educações das gerações anteriores, nas nossas educações, da maioria de nós, uma obediência muda, né? Uma obediência que não interessa por quê, eu não tenho que te explicar por quê, eu sou tua mãe, eu estou mandando e acabou, né? Uma obediência que você convida o outro a esquece tudo que você pensa, esquece suas vontades, não valida seus sentimentos, não interessa a sua opinião, não interessa suas vontades, não interessa nada disso. O que interessa é que eu sou tua mãe, eu mando e acabou, eu sou teu pai, eu mando e acabou. Né? E a partir daí, sim, é uma obediência burra, né? Uma obediência cega, uma obediência que você não convida o outro a entender por que neste momento esta autoridade precisa ser respeitada, quais são os conteúdos envolvidos nessa decisão, nessa regra, né? E assim por diante. E o que a gente entende? Que são as pessoas desobedientes, as pessoas que argumentam, e uma das habilidades mais importantes para o futuro é o pensamento crítico, que já é importante agora, mas cada vez mais no futuro vai ser requisitado dos profissionais. Se a gente quer que os nossos filhos sejam bons profissionais, por favor, não vamos treiná-los para serem obedientes, e sim para terem pensamentos críticos, argumentarem, ouvirem e respeitarem, sim, uma palavra final de uma autoridade, né? Mas trazer eles para esse patamar de que não é a obediência que é o mais importante. E se eu não concordo com uma regra, se eu não concordo com algo, que caminhos eu tenho para lidar com isso? Diante de uma autoridade, diante de uma regra, diante de um contexto, que caminhos eu tenho? Não é a desobediência, né? Mas que caminhos eu tenho? Então, tudo isso são oportunidades que a gente tem de ensiná-los a lidar com o mundo e com a vida de uma maneira assertiva, né? Respeitando tudo que está envolvido, tudo que está ali sendo colocado. Né? Então, essa ideia de que a gente tem que criar filhos para serem obedientes, ou que a gente quer que os nossos filhos sejam obedientes, ainda é algo muito impensado, porque se a gente para pensar, não faz sentido. Né? Nós queremos sim ter um dia a dia agradável, nós queremos sim ter relações muito boas e saudáveis com os nossos filhos, nós queremos sim ter crianças respeitosas, crianças colaborativas, crianças que ouvem, crianças que falam, mas no tempo de falar, no tempo de ouvir, e isso tudo a gente vai ensinando a partir do nosso exemplo. Né? Então aí vem a segunda dica. A primeira então é a gente realmente pensar em cada situação que a gente acha que os nossos filhos não ouvem e trazer, será que eles não ouvem ou será que eles não obedecem? E aí, eu quero crianças obedientes, ou o que eu quero? O que eu quero ensinar para eles serem adultos obedientes, que submetem à vontade do outro, ou eu quero adultos que argumentam, que respeitam, que ouvem, que falam, que entendem ali que naquele momento a palavra final é daquela pessoa, mas que sim, eu tenho espaço para colocar a minha opinião, o respeito e assim por diante. Então a gente mudar um pouco essa chavinha, porque a gente acha, meu filho não me ouve, eu falo 1000 vezes, ele não ouve, ele não ouve. Calma aí, ele não ouve, ele não obedece. Então mudar isso, né, a gente ter esse cuidado. E o segundo é um pouco isso, né? Se eu quero ensiná-lo a ouvir, o quanto que eu escuto ele? Os nossos filhos aprendem por exemplo, muito mais do que por tudo que a gente fala. Muito mais. Mas muito mais. Tipo, para eles, desde pequenininho, o que eles ouvem da gente, na maioria das vezes é blá, 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 blá. Na grande maioria das vezes. E o que eles estão vendo é o que a gente está fazendo, né? Então, como que é a minha escuta no meu dia a dia? Como que é a minha escuta com o meu marido? Como que é a minha escuta com o meu parceiro, com a minha parceira? Como que é a minha escuta com os meus outros filhos ou com ele? Como que é a minha escuta? Como que eu escuto ele ou ela? Né? Como que eu paro para realmente mostrar o que é uma escuta?
né? Muitas vezes, até essa semana eu estava preparando a live, estava estudando, pegando alguns outros conteúdos e tal. Sempre busco para ver se tem alguma coisa nova na questão científica do cérebro da criança, mas lógico que tem, né? O tempo todo a gente tem aí várias informações, é muito legal. Eu adoro estudar para as lives, como eu falei. Meus dias aqui em casa são maravilhosos, são os melhores dias, que eu sou a melhor mãe, assim, nossas relações são maravilhosas, minhas relações com as crianças são maravilhosas, com o Dinho, porque ele ficou mais paciente, sempre na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque quarta e quinta eu estudo, terça, quarta e quinta eu estudo para live, aí quinta eu faço a live, aí sexta e sábado eu tô, nossa, naquele clima ainda, daquele conhecimento, né? Envolvida por aqueles conceitos. Eles fazem as coisas e falam, nossa, uma oportunidade de aprendizado para eles, oportunidade de ensinar uma habilidade nova. Aí, tipo, no domingo eu já tô começando a ficar mais de novo, tá, uma oportunidade, mas eu já tô ficando cansada. Aí, tipo, segunda, já tô naquele, ai meu Deus. Primeiro que é segunda, né? Já tem aquele clima todo de segunda, será que essa pandemia vai acabar logo? Mais uma semana começando. E segundo que já faz muito tempo que eu estudei, já tenho que começar a estudar de novo. E aí fica a dica pra vocês, gente. Não é ouvir uma vez, assim como ele. Imagina, se pra nós, que somos adultos, que temos o cérebro formado já, que temos todo o lado racional pronto para assimilar. A gente aprende por repetição, por intensidade. Se a gente precisa repetir, chamar o Dinho para fugir, chama que vai estar precisando. Se pra gente que é adulto, a gente precisa repetir milhares de vezes para mudar um comportamento nosso, imagina para criança que não tem o cérebro formado ainda, que esse cérebro vai estar formado depois dos 20 e poucos anos, tem literatura que fala que é 21, tem umas que fala que é com 25, e ainda por cima, eles vêm com o cérebro animal, a única coisa formada que é de impulso, que tem todo o seu temperamento ali, que não tem nada para controlar ainda, né? A parte do cérebro que é o córtex frontal, que consegue controlar tudo isso, ainda não está formado, e a gente quer exigir deles e quer que eles sejam obedientes a nós. E aí vem, né? Ah, mas eu fui obediente aos meus pais. Né? Ah, mas eu sempre... Nossa, meu pai olhava pra mim e eu já parava o que eu tava fazendo. Ou então tem gente que hoje faz isso. Eu tava contando que temos um casal de amigos que eles fazem isso. Eles são super orgulhosos dos filhos, que eles olham pro filho e o filho já para na hora tudo que tá fazendo, etc. Mas isso não é um aprendizado do certo e do errado, não é um aprendizado de como lidar com essas minhas impulsividades, não é um aprendizado de como eu faço nessa situação. É um medo. Né? É o medo do meu pai e da minha mãe. Então, assim, quando meu pai e minha mãe não estão perto, o que eu faço? Tá, eu tenho medo que eles descubram, então continua sendo medo. O quanto eu posso fazer escondido para eles não descobrirem, né? Então, assim, não é uma educação do que eu faço, de como eu tomo melhores decisões, de como eu lido com cada situação, é como eu faço para evitar que meus pais descubram, porque eu tenho medo. Né? Então, a educação da obediência traz muito isso, ainda mais hoje em dia, com as crianças que estão vindo, que estão cada vez mais nos convidando para esse novo olhar para a educação, que cada geração vem com uma demanda diferente para os pais. Né? E a gente percebe muito que é a nossa demanda, porque os nossos filhos cada vez menos aceitam uma imposição imposta de forma burra, no sentido de eu não considero o outro, eu considero que o outro não tem uma vontade, não é uma pessoa que tem os mesmos direitos, as mesmas capacidades, as mesmas questões que eu, do sentir, do querer, do agir. É uma criança, ele não tem vontade, ele não tem que querer, não, ele é um ser humano como nós. E ele tem muito mais até do que nós, porque ele tem muito menos capacidades neurais, realmente estruturais de lidar com aquilo. Então é onde a gente mais teria que dar espaço para vir, para a gente ajudar eles a lidarem, ensinar ferramentas e mostrando os caminhos durante anos. Não é uma, duas, três vezes que eu vou falar, 1000 vezes que eu vou falar, são anos que eu vou falar. Por quê? Porque eles estão conosco há alguns anos da vida deles só. Eles estão conosco, se a gente for pensar que a gente vive hoje, os nossos avós hoje vivem até 80, os nossos pais, provavelmente, meu pai fala que vai viver só até os 90, né, papai? Não sei se ele tá assistindo, mas nosso pai fala só até os 90. Tá, que seja, se meu pai, ele falou que ele vai falar tanto que vai viver só até os 90, que eu falei que se der 90 anos e ele não morrer, ele vai ver só. Ai, que horror! Mas ele tá condicionando o cérebro dele pra viver só até os 90. Mas tá, eu acho que ele vai até os 100. Se eles vão até os 100, nós já vamos um pouco mais. Os nossos filhos vão até os 110, será? Não sei. 100 e pouquinhos. Eles vão viver conosco ali 15 anos, 20 anos, 30 anos que seja. 30 anos para quem vive 100, né? Então, assim,
que seja menos. Eles vão ver conosco mesmo, dentro de casa mesmo, até os 7 anos. Depois disso eles vão para a escola mesmo, uma escola, né, com pessoas muito diferentes, provavelmente turmas grandes. Eles vão começar a conviver com esse mundo, né, vão começar a ir para casa do amigo sem nós, né, vão começar a viver um pouco sem nós. Até dos 7 aos 14, o segundo setênio, ainda estão um pouco ali dentro do nosso ambiente familiar. Algumas outras autoridades passam a ser amadas, né, professores, algumas outras pessoas de referência. É dos 14 em diante que eles vão mais para fora mesmo e para o mundo. Eu e a Aline, por exemplo, viemos morar em Curitiba sem nossos pais com 16 anos. Então a gente viveu dentro de casa até os 16. É muito pouco tempo se a gente pensar no tempo de vida dos nossos filhos. E aí, nesse pouco tempo, o que eu vou fazer por eles? Né? Eu vou lutar por um dia a dia mais fácil para mim, por um dia a dia de obediência para ser mais fácil para mim e para o Dinho, por exemplo, ou eu vou pensar que eu tenho 15 anos, 16 anos, ou que seja 20 anos, não, é menos, é 14 anos aí, segundo setênio, onde eles são mais meus do que do mundo. Eu tenho 14 anos, na vida toda deles, de 100, de 90, de 80 que seja, para me dedicar, para ajudá-los a desenvolver o maior número de habilidades que são importantes, habilidades de vida, que são importantes para eles, para lidarem cada vez melhor com esse mundo, para fazer esse mundo ser um lugar cada vez melhor, para serem pessoas cada vez mais felizes, cada vez menos doentes, porque nossas doenças são, grande maioria, ou 100% delas, ou todas elas, psicossomáticas, para ter cada vez menos relações doentias, para ser cada vez mais ouvidos em suas relações, em suas atuações no mundo, seja no mercado de trabalho, seja nas suas relações amorosas, para ter seus sentimentos e seu mundo interno cada vez mais conectado com ele mesmo, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque eles vêm conectados. As crianças vêm altamente conectadas com as suas próprias necessidades, eu já falei isso numa live passada, e com seus próprios sentimentos. Então, as crianças vêm conectadas com isso, é isso. E a gente passa a infância inteira delas e a adolescência, a pré-adolescência, desconectando eles disso. E aí chega lá no futuro, quando adultos... Oi, Adriele, nossa! Quando adultos, lá no futuro, a gente vai fazer terapia, a gente vai buscar coaching, que eu sou coach, eu sei exatamente que é muito essa busca, do que eu gosto, o que eu quero fazer, o que me realiza, o que eu realmente, qual que é o meu propósito, o que realmente, quais são realmente meus valores, o que realmente me faz bem. A gente passa a infância dos nossos filhos e a pré-adolescência e assim vai desconectando eles de dentro deles, porque a gente quer crianças obedientes, a gente quer crianças que facilitem nossas vidas, né? A gente estava atendendo um cliente ontem, eu e o Dinho, a gente faz atendimento de casais, abre parênteses para nossa propaganda, a gente faz atendimento de parentalidade para casais. E eu e o Dinho estávamos atendendo um cliente, um casal ontem. E aí, eu também faço só para mãe ou só para pai, tá? Não necessariamente precisa ser o casal. Muitas vezes o casal não quer vir junto, ou o pai não quer, ou a mãe não quer. Mas a gente estava conversando com eles e a filha é de um temperamento bem quente, bem forte. E aí, né, não como que controla, como que, né, faz parar de bater, como que faz parar... E essa é sempre a nossa preocupação, né? Como que faz parar? E aí o nosso convite é olhar para além disso. Né? Tipo, parar de bater, putz, é a cereja do bolo, não é? Isso é de menos, ela vai parar de bater. Mas aonde ela vai transformar isso no quê? No que ela vai transformar isso? Né? Se a gente simplesmente faz a criança parar de bater, porque se ela bate, a gente bate nela, e aí ela tem medo da gente, ou a gente põe ela de castigo, e ela tem medo do castigo, mas ela não aprende a lidar com isso tudo, Exatamente, Mari. Falta de autoconhecimento nosso, a gente não se conhece, e daí a gente muitas vezes ensina os filhos a se desconectarem e a se desconhecerem, exatamente. E aí a gente poda e pronto, vai desconectando eles disso tudo. Mas é isso, por exemplo, essa menina que eu estava falando. Então, ela tem esse temperamento quente. A gente falou, né, as crianças de temperamento, são 4 temperamentos. As de temperamentos mais quentes, elas são mais reativas, elas vão mais para fora mesmo. E as de temperamentos mais frios, elas vão para dentro, elas se fecham. Essas que vão para o mundo são que normalmente vão ser pessoas que vão agir, que vão transformar, que vão enfrentar, que vão acabar com a escravidão, que vão realmente trazer assim, não concordo com isso, como que eu mudo isso? E vai e realiza. E são crianças que vão realmente fazer acontecer.
Mas se elas têm isso e a gente desde pequeno ensina, desde que eles são pequenininhos, a gente ensina para eles que é errado, que a raiva é errada. Gente, raiva é uma emoção básica. O que eu faço com essa raiva? Né? Que essa impulsividade de querer mudar, de querer... É errado? Não, peraí, não é errado. É onde eu coloco isso? Como eu lido com isso? Né? Olha, o que você está sentindo é uma impulsividade, você não está sabendo lidar com isso, e você realmente ainda não tem uma estrutura, a gente não precisa dizer isso para ela, mas a gente olhar para isso, você não tem uma estrutura para lidar com isso ainda, mas eu tô aqui para ser seu autorregulador externo, autorregulador não, seu regulador externo, ela tem que se autorregular, então eu sou o seu corregulador, a gente vai juntos, eu vou te ajudando até você ter isso formado e poder fazer sozinho, né? Acabou de morder o primo. Então, a gente precisa olhar para além disso. Eu fiz uma live, tá salva no meu IGTV, Cris. Se você puder assistir lá sobre tapas, mordidas, etc, tá? Então, dá uma olhadinha lá, senão se eu começar a entrar aqui agora, eu vou falar tudo que eu falei na live passada, que foi exatamente sobre isso, tá? Desculpa, porque senão realmente a gente não consegue dar conta do tema. Mas assiste lá, tá salva no meu IGTV, foi a passada. Foi a passada, né? Crianças que batem. E aí lá eu falo da mordida, do bater, etc, dessa reação. Provavelmente ele é uma criança de temperamento quente, né? Que vai mais para ação. A temperamento frio normalmente mais chora, né? São a criança do choro e a criança da raiva, do tapa, etc. Então tá, então eu tava falando sobre isso por quê? Porque a gente quer que eles nos escutem, mas aí é essa atenção. A gente quer que eles nos escutem pra quê? Tá, gente? É assim, o que eu quero que eles nos escutem? Então a gente escolher um pouco e olhar para o que realmente a gente quer. A gente quer que eles nos escutem, na verdade, porque a gente quer podar o que eles estão fazendo. Ou o que tipo de escuta é essa que a gente quer trazer? E aí esse é o convite, que a gente traga uma escuta de qualidade, tá? E a gente quer que eles nos escutem porque a gente está disposto realmente a trazer para eles o nosso olhar, a nossa escuta também, tá? Então vamos agora olhar para isso, entendendo tudo isso, que assim, a gente não quer falar aqui de obediência, eu não quero dar dicas aqui para fazer o seu filho obedecer você, eu não quero trazer aqui ferramentas de como convencer o seu filho de uma forma que ele não perceba que você está direcionando ele para fazer o que você quer, não é nada disso, tá? Eu estou trazendo aqui um convite de escuta verdadeira, eu quero que ele me escute assim como eu quero escutá-lo, eu quero que ele me escute porque eu sei que eu preciso trazer coisas para ele, que eu sei hoje que eu tenho coisas para passar para ele porque eu estou responsável pela sua educação. E o meu objetivo de educação pode ser, por exemplo, ajudá-lo a tirar o que tem de melhor de dentro dele, ajudá-lo a lidar com tudo que mora nele, que tudo que ele pode vir a ser, para que eu possa ajudá-lo a orientar o que ele faz com tudo isso, para que ele possa ser uma pessoa cada vez mais capaz de lidar com os próprios erros, com as próprias frustrações, com os próprios sentimentos, com as próprias impulsividades, desenvolver habilidades de relação, habilidades de vida, para ser cada vez mais autônomo, autoconfiante, capaz e social e respeitoso e assim por diante, né? Então é para isso que eu quero que ele me escute. E não para ele me obedecer, porque, cara, eu tô cansada pra caramba. Eu quero que ele me obedeça, porque quanto mais ele me obedecer, mais fácil vai ser meu dia a dia, porque eu tenho muito trabalho, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu, né? O objetivo sou eu, o foco sou eu, ou o foco é o desenvolvimento dessa família, e no caso, esse ser que tá ali, pequenininho e que veio, né, como eu sou, né, vim como sua guardiã nesse momento, e tá apostando em mim. Ele me escolheu. Ele está apostando em mim, que eu vou ajudá-lo nesse momento, nesse caminhar, né? A gente diz que os primeiros 7 anos, eles são cruciais, porque eles estão meio crus ainda, né? Até a personalidade deles, até o temperamento deles ainda é muito indefinido, assim, tá? Você consegue perceber, mas ainda é assim, eles vão assimilar. Eles vão entender. O ambiente que eles estão vivendo vai ser absorvido por eles. O exemplo que ele está vendo dos pais, ele vai ser absorvido por eles. É nos primeiros 7 anos que eles estão criando as principais crenças para a vida, para o mundo, para tudo que eles vão levar. Né? Então a pedagogia Waldorf diz que os primeiros 7 anos a gente precisa ensinar para eles que o mundo é bom. Então como que a gente proporciona essa bondade dentro de casa, esse ouvir, esse acolher? Por que é importante que eles entendam que o mundo é bom? Porque é isso que eles vão buscar lá fora depois e que eles vão dar para o mundo depois, a construção de um mundo bom. Porque eles viveram isso nesses 7 anos, eles sabem que isso é possível. Então, depois dos 7 aos 14, que eles ainda são mais nossos do que do mundo, né? O mundo é belo. A pedagogia de Waldorf traz, o belo tem a ver com a estética, tem a ver com a ética. Então, essa beleza que tem do equilíbrio das coisas, do certo, do correto,
do organizado, né, do saudável. Então tudo isso vai trazer cada vez mais também esse olhar e essa busca deles por oferecer isso para o mundo depois, né, esse equilíbrio, essa ética realmente que está envolvida nessa estética, né, então ensinar isso para eles. E daí dos 14 aos 21 o mundo é verdadeiro, e aí eles vão buscar essa verdade e eles vão ter na gente essa ancoragem de vir, essa verdade que eu encontrei lá fora não tem muito a ver com a verdade que você me ensinou, mas e aí, qual que é a minha verdade? E que eles busquem a verdade deles, que pode ser diferente da nossa, que seja diferente da nossa, né, para termos pessoas cada vez mais realmente autônomas, independentes e realizadas. Bom, voltando, então temos eles aí por 14 anos aí mais nossos do que do mundo, né? Então, o nosso grande objetivo aí nesse processo de educação não é que eles nos obedeçam, é que eles criem vínculos cada vez mais fortes e verdadeiros conosco. Que eles possam encontrar em nós realmente um lugar de escuta. E eles encontrando um lugar de escuta em nós, eles vão nos escutar. Por quê? Porque uma autoridade, quando ela não é imposta, quando ela é conquistada, quando ela é verdadeira, ela já tem uma escuta. Pense nas pessoas que vocês reconhecem como autoridade de algo. Vocês querem escutar elas sobre isso, né? Então, se eles não nos escutam no dia a dia, no que eles estão fazendo, aí nós precisamos pensar em outras questões que façam ou que dificultem que eles nos escutam. Mas no sentido de escuta, no sentido de que eles não me respeitam como uma autoridade, eles não me escutam, como que eu estou construindo essa autoridade? Né? E aí a gente vai ver isso em crianças mais velhas. Tipo, eles vêm, perguntam, ou então eles nem perguntam, eles nem me escutam, eles nem querem saber a minha opinião, eles nem buscam e assim por diante, é porque talvez você não esteja construindo uma imagem de autoridade nesse sentido de ser uma autoridade conquistada, uma autoridade respeitosa, uma autoridade que não precisa ser imposta. Né? Quando a gente impõe a nossa autoridade pelo medo, pela violência, pela agressividade, ela não é uma autoridade buscada. Ela é uma autoridade que muitas vezes, com o tempo, ela vai ser esquivada, talvez, né? A gente vai fugindo dessa autoridade que foi muitas vezes imposta. Né? Não é uma autoridade que me faz bem, que eu quero, que eu alimento, que eu realmente valido, né? Então tá. Então assim, a autoridade que ela é conquistada, ela é ouvida. Então, se os teus filhos não escutam como autoridade, como que eu estou conquistando essa autoridade? Que vínculos eu estou criando com esse filho? Né? Que vínculos eu estou criando de respeito, de empatia, de acolhimento? Né? E acolher não é passar a mão na cabeça e dizer, tá tudo bem, não tem problema. Não, tem problema. Né? Quando a gente erra, quando a gente comete erros, quando a gente não quer fazer algo que tem que ser feito, sim, é um problema. Filho, como que a gente lida com isso? Como que você vai corrigir o que você fez? A mamãe está aqui para te apoiar. Que eu posso até te ajudar a dar ideia se você não conseguir sozinho, mas você vai corrigir. Você vai lidar com o que você fez. Né? Então a nossa ideia não é, em momento algum, sair do autoritarismo, não é ir para uma permissividade. Tem uma outra live que a gente fala sobre isso, não sei se está salvo aqui, acho que dá os estilos parentais. Como eu crio vínculos de autoridade. E aí ensino meus filhos a lidar com seus erros, que isso tem a ver com autoestima. Autoestima é eu confiar na minha capacidade de lidar com os meus erros, com as minhas dificuldades, de me desenvolver, de pedir desculpa, de corrigir. Né? Isso é autoestima, eu ser confiante na minha capacidade de lidar com as coisas. Né? Eu vou errar, todo mundo erra. Às vezes o Joaquim faz alguma coisa, ele fica bravo e tal, não sei o quê. Eu errei de novo e tal. Eu falei, filho, quem erra nessa casa? Aí ele olha pra mim e fala, todo mundo. Deu sim, todo mundo erra no mundo. A mamãe erra, o papai erra, a vovó erra, o vovô erra, o biso erra, a bisa erra, todo mundo erra. E vai errar pro resto da vida. É assim que a gente vai aprendendo, e a gente vai aprender pro resto da vida. E dá essa capacidade da criança de entender de que ela pode errar e que ela pode corrigir. Não é que eu posso errar e tá tudo bem. Não, tá tudo bem errar, mas como que você lida com isso agora? Né? Como que você corrige, como que você dá a volta, como que você faz melhor. O erro é uma oportunidade de corrigir e de melhorar, fazer melhor a próxima vez, né? Então, tudo isso. Agora vamos lá. Então tá, então saímos já desse olhar de que não é obediência, é escuta realmente. Que escuta é essa, né? É do exemplo. E aí nós podemos ir um pouco no caminho das idades, né? Então, por exemplo, um bebê pequenininho... Oi, Mari! Oi, Bruna! Um bebê pequenininho, ele não escuta, na verdade, porque muitas vezes a gente não fala a língua dele. Né? A gente realmente não fala a língua dele. Um bebê pequenininho, ele aprende muito mais pelas mãos. A gente fala com as mãos, a gente não fala com a boca. A gente fala com a boca também. Mas a gente não fala muito com a boca, a gente vai direcionando o bebezinho.
né? Então, tem gente que fala assim, não, 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 não. O bebê não tem a mínima ideia do que é não. Gente, o não, ela é uma palavra muito difícil. Ela é uma palavra muito complexa para o nosso cérebro. Todo mundo usa esse exemplo e é fácil a gente falar, né? Quando a gente fala assim, não pensem em girafas. Todos vocês estão pensando em girafas. Quando a gente fala não pense em girafas, primeiro a gente pensa para depois desconstruir. Então o não, ele vem de ele precisa de um processo para ele funcionar. Ele é muito abstrato, ele precisa de um processo. E a criança pequenininha que nem sabe falar ainda, que ela não é abstrata, o não é muito abstrato. Então quando a gente fala não pega, não faz, não pode, não, a gente não está falando nada para a criança, nada. E aí ela vai e faz, e ela fica te olhando e faz. E pensa, olha como ele é, olha, ele está me enfrentando. Não, ele não está te enfrentando, ele é uma criança. Ele é um bebê, no caso. Ele é um bebê de 6 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano e meio, 2, ele ainda é um bebê. Ele não tem cérebro suficiente para ele lidando com isso. Com 2, ele já, lógico, ele já consegue entender porque ele entende o contexto. Então, se eu quero que ele me escute com 1 ano e meio, eu não vou dizer, eu vou fazer, né? Olha, esse machuca, vamos para lá? Esse pode. Então eu não falo que ele não pode, eu direciono e oriento para o que pode. E aos poucos ele vai percebendo que ali não pode. Isso é outra coisa, a criança ela é movida pela curiosidade. Então assim, ele não me escuta, ele sabe que ele não pode, ele não me escuta. Tira dali. Ele é movido pela curiosidade e é a curiosidade que é a curiosidade que faz com que a criança se desenvolva. O que acontece se eu levantar esse pé? O que acontece se eu esticar esse braço? O que acontece se eu olhar essa mão? O que acontece se eu me... É a curiosidade. E, gente, não vamos matar a curiosidade dos nossos filhos, tá? A gente vem de uma geração que era muito orgulho dizer eu nunca tirei nada de cima da prateleira, nunca tirei a mesinha do centro com os meus cristais. Quem já ouviu vovó falar isso, pai, mãe falar isso, era um orgulho falar isso, né? Mas hoje em dia, a gente sabe que, na verdade, quanto mais a gente propiciar um espaço onde a criança pode explorar tudo, sem muitos nãos nesse começo, ela vai ter muito tempo para aprender, gente. Nãos, frustração, a gente não precisa causar isso nela desde bebezinho. Quanto mais ela puder ir pela curiosidade, explorar, subir, fazer, cair, etc., mais eles vão ser pessoas que vão ter coragem de explorar o mundo, de ser... os famosos, né, descobridores que descobrem alternativas, que se jogam no mundo, que arriscam, que vão, que vencem. E isso não tem a ver com falta de limites. Até falta de limites desnecessários, né? Isso não tem a ver com falta de respeito, vamos dizer, né? Eles sim vão respeitar as regras, eles sim vão respeitar a sociedade, vão respeitar as relações, porque não é nesse momento que eles aprendem isso. Eles aprendem isso com o exemplo, com as relações que eles têm com a gente, e não com a gente deixando tudo no meio da sala e dizendo eles vão aprender a não mexer porque eles... né? Então não é assim. Né? Hoje a gente já sabe que é a curiosidade que faz com que a criança queira aprender a ler, queira aprender a escrever. E aí a gente desde pequenininho vai lá e fica tolindo, fica podando essa curiosidade. Não, não mexe, não me pergunta, isso é assunto de adulto. Quantas vezes eu me pego falando isso, filho, é assunto de adulto? Eu posso dizer, você tá curioso, né, filho? Ser curioso é bom. A gente fala, né, curiosidade matou o gato. Acho que é isso, é o gato que matou, né, a curiosidade. Ser curioso é muito bom, filho. Esse assunto a mamãe não pode te dizer, esse é de adulto, tá bom? Mas os que a mamãe pode, a mamãe te fala. Quando você puder, eu te falo. Né? E assim vai. Quantas vezes a gente fica, que menino curioso, que é feio ser curioso. Não é feio, a curiosidade é o que move, é o que movimenta, é o que faz a criança se desenvolver e ir atrás. Né? Ir atrás de aprender. E aí a gente poda, e daí quer que a criança aprenda a ler e escrever. E aí a criança não tem o mínimo interesse, e você fala, que absurdo, onde já se viu não tem interesse? Gente, quando ela queria aprender coisas novas, a querer explorar, etc., a gente dizia que não podia. Agora que ela não quer, a gente fala que ela tem que. Olha como a gente é contraditório, né? Quando a gente não sabe, quando a gente só repete algo sem estudar o desenvolvimento da criança, a Mari está falando aqui, esse assunto de adulto, ela fala muito. Eu também falo bastante, mas a gente pode olhar um pouco, né, o quanto que realmente vale a pena falar isso e o quanto a gente pode contar para eles. E dizer, é muito legal você ser curioso, mas isso
realmente não é pra você ainda, né? Quando for eu te falo. Mas olha, tem uma outra coisa que eu acho que a sua curiosidade você vai gostar, ó. Tem esse livro, então, olha, a mamãe agora tá conversando nesse assunto aqui que realmente você não pode, eu não posso te dizer o que é, porque é um assunto de adulto, mas isso aqui, ó, direciona a curiosidade pra uma outra coisa, né? Vamos ver o que acontece se você misturar isso com aquilo, sei lá. Que tal você descobrir um livro novo, você descobrir uma coisa nova, você descobrir o que acontece se você fizer Onde você quer direcionar essa curiosidade? Sei lá. O que você quer descobrir hoje com isso? O que você quer descobrir em tal lugar? Inventar um jeito de direcionar para não perder a curiosidade, né? A curiosidade é muito, muito, muito importante para eles aprenderem a ler e escrever, principalmente, para eles quererem aprender geografia, para eles quererem aprender história, quererem aprender ciência, quererem aprender mil coisas. É a curiosidade que faz eles quererem aprender. Tá? Então a gente cuidar um pouco com isso pra gente não ficar sempre achando que a curiosidade é ruim, é falta de respeito, é falta de... Ai, falta de respeito, ficar querendo se intrometer. Não é falta de respeito, gente, é curiosidade. O que move o desenvolvimento da criança é curiosidade, tá? Isso move o desenvolvimento da criança. Vamos lá, tô me empolgando aqui. Então, com um ano e meio e tal, não é que ele não te escuta. Ai, meu filho não me escuta, eu falo 1000 vezes não, eu falo 1000 vezes que não pode, eu falo 1000 vezes... Ele não te escuta, não é que ele não te escuta, ele te escuta, ele só não consegue processar o que você está dizendo para ele, tá? E isso também acontece com 2 anos e meio, com 3, como eu estou falando com eles. Aí uma outra coisa que muitas pessoas dizem é... ele não me escuta, eu tento falar com ele, ele fica gritando, eu falo, por exemplo, e aí não pode, eu vou tirar ele, ele já começa a gritar, ele não me escuta, ele fica chorando, ele não sei o que, não sei o que. Gente, quando a criança está frustrada, ela tá com aquela parte do cérebro totalmente alerta, né, totalmente desperta de sobrevivência, né, alguma coisa me tirou do caminho que eu estava indo. É a minha necessidade, lembra que eu falei que ela está completamente conectada com a necessidade interna dela e com as vontades e com os sentimentos, né? Então é aquilo que está guiando ela para tudo, é aquilo. Ela é totalmente egocêntrica e é diferente de egoísta, tá? Vamos tomar cuidado com isso. É altamente saudável, toda criança nasce egocêntrica e lá perto da adolescência que ela vai deixar de ser mais egocêntrica. Então ela é totalmente egocêntrica, é o mundo interno dela que está movendo ela para tudo. Aquela vontade, aquele desespero, aquela coisa. E aí vem alguém e tira ela daquele caminho. Tira ela daquilo que ela estava indo em busca. E aí ela entra em desespero. O cérebro ativa, sobrevivência. Você precisava daquilo, você queria aquilo, sobrevivência, matar ou correr, chorar, fugir ou atacar. Sobrevivência total, tá? E aí, você quer que ela pare e te escuta. Gente, vamos primeiro entender aquela situação, entender aquele momento daquela criança, entender aquela fase. Ela não vai te ouvir. Ela não tem cérebro estruturado para te ouvir naquele momento. Ela precisa estar calma para ela poder te ouvir, por mais velha que ela seja. Ai, mas meu filho já tem 5 anos, já tem 6 anos, já tem 7 anos, já tem 8 anos. Não interessa. Ele está num momento de impulsividade, ele está num momento de sobrevivência, ele está num momento de ataque, ele está num momento onde todos os seus sentimentos ali de sobrevivência, de desespero estão à tona. Ele não vai te ouvir. Não é a hora de dar uma lição de moral. E não é a hora também de dizer outras alternativas. Não, pera. Não, me escuta, filho, me escuta, calma, me escuta, calma. A criança está ali chorando, berrando, acolhe. Dá um jeito de acolher. Se for uma criança mais menorzinha e tal, é mais fácil a gente distrair, né? Mostra outra coisa, acolhe. Nossa, você está muito, muito triste. Tá bom. Criança pequenininha, você não fala muita coisa. Crianças maiores também. Nossa, filho, realmente... Ó, mamãe tá aqui, calma, mamãe tá aqui. Chora o que você precisar. Hoje foi muito engraçado. Eu peguei a Mar, ela tava chorando. Eu falei, Mar, vamos chorar? Chora, vamos chorar tudo que precisa chorar. Chorar faz bem, chora tudo. Ela parou e ficou me olhando. Eu falei, não, agora é pra chorar. Ela gostou de matar, de... Falei, Martina, chora, por favor, chora. E ela olhava pra mim, Deu, Martina, é pra chorar. Ela, foi muito bonitinho. E é isso, quando a gente fala, para de chorar, se acalma, para. É pior, né? Muito pior. Imagina você chorando e alguém fica falando pra você, Alcione, se acalma, para de chorar, Alci, por favor. Nossa, você fica cada vez mais nervoso. As crianças, elas são seres iguaizinhos a gente. O que nos deixa nervoso também deixa elas nervosas. Não adianta a gente achar que a gente vai falar e elas vão parar de chorar por causa disso. Elas não vão, né? Então, esse acolher, esse ajudá-los a se acalmar, se a gente perceber, e a gente vai conhecendo os nossos filhos com o tempo.
né? E aqui nós temos 3, a gente já percebe que cada um se acalma diferente, né? Um gosta mais de colo, e por fases também. O Joaquim teve uma época que gostava muito de colo, depois ele não queria mais, agora ele já quer de novo, né? Então, gosta mais de colo, outras vezes gosta mais de ficar sozinho, outros se percebe que é mais com a distração ainda. Mas a gente não pode usar muita distração conforme eles forem crescendo, tá? Eles têm que aprender a lidar com aquilo. Deixar eles lidarem, assim por diante. Até o Dinho tem o dom de fazer o Joaquim sair das crises dele com comédia. Tem o dom. Nesses tempos a gente conversou que talvez esteja na hora de parar um pouco de fazer comédia, porque ele precisa aprender a sair sozinho também das crises dele. Né? Não vai ter sempre o pai para fazer comédia. Quando ele estiver lá sozinho, ele vai ficar o tempo todo dependendo do pai para fazer uma comédia para ele, né? Então isso é uma coisa interessante também de ajudar a criança a ir se percebendo sozinha, né? Olha lá, Luiz, não pede calma não que eu viro um bicho. Exatamente, imagina seu filho, né? Calma. Ai. Bom, mas você pode dizer, a mamãe tá aqui. O que você precisar, a mamãe tá aqui. Será que você quer respirar? Não quero respirar. Ótimo, então não precisa respirar. Né? Tipo, respeitando realmente aquela situação, aquele momento do seu filho. Então isso é um outro ponto. Talvez o seu filho não te escute, porque você esteja falando com ele num momento totalmente inapropriado, em que ninguém no mundo vai ouvir. Pensa numa discussão tu e com seu marido. Se vocês estão brigando, alguém está escutando o outro? Não tá. Então isso já é algo que a gente sempre diz. Começou uma discussão, alguém vai ter que aquietar, alguém vai ter que baixar a guarda e esperar para ouvir e conversar num momento onde o cérebro esteja estruturado para realmente ter escuta e ter diálogo, né? Se você está num momento de raiva, você não está ouvindo, você está colocando para fora, você não está ouvindo de verdade, você só está se defendendo, você só está contra-atacando, né? Então isso não é ouvir, isso não é diálogo. Então quanto também isso é exatamente igual com os nossos filhos, tá? Então isso também é importante. Talvez ele seja muito novo para ouvir, você não tem que falar, o não, né? Vai direcionando e vai trazendo novas informações, né? Esse machuca, esse pode, direciona, né? Esse machuca, esse pode. Ele vai parar de pegar? Não, ele vai continuar pegando, porque ele é curioso, graças a Deus. Então vamos tirar o que machuca, né? Tem coisas que não dá para tirar, então a gente vai direcionando, a gente vai ficar de olho, a gente vai ficar cuidando. A criança até 3 anos precisa sempre ter um adulto de olho. Não adianta achar, não, ele é super educado, ele é movido por curiosidade, tá? Então, por mais educado que a gente acha que a gente tenha feito o nosso filho ser, no sentido de adestrado, ou muitas vezes a gente adestra os nossos filhos e acha que a gente está educando, né? Por mais que a gente tenha adestrado eles de que aquilo não se faz, de que aquilo, alguma coisa assim, ele é movido pela curiosidade, em algum momento a curiosidade dele pode falar mais alto do que o adestramento que ele teve ou do que as informações que você deu, né? Então, super importante a gente entender que até os 3 anos, principalmente, a criança precisa de um adulto externo, sempre olhando, cuidando, né, ajudando ele a se autorregular. E nas outras idades também, o autorregulamento é muito difícil, então tem que ter esse regulador externo, né, esse pai e essa mãe para ajudá-lo a lidar com essas emoções, com essas impulsividades e ir ajudando ele a orientar tudo isso. Olhar isso tudo como uma oportunidade é maravilhoso, porque se você pensar que no futuro o seu filho, a sua filha, que hoje é agressivo, que hoje ataca, que hoje estuda energia de ir para o mundo, se você pensar que lá no futuro ele é uma pessoa, um adulto, que sabe muito bem lidar com a sua raiva, que não é que ele engole a raiva porque ele foi ensinado a engolir, não é que ele não reage porque ele foi ensinado a não reagir, adestrado a não reagir, por medo, ou por recompensa, ou por castigo, o que seja. Ele realmente sabe lidar com aquilo. Ele realmente sabe direcionar, ele realmente sabe se acalmar, ele realmente sabe usar essa raiva, essa energia da raiva para construir coisas. Né? Ele realmente aprendeu a fazer isso. Se você pensar que lá no adulto ele aprendeu a fazer isso, você vai entender que ele não aprendeu a fazer isso com 5 ocasiões na vida dele. Ele não aprendeu a fazer isso com, umas 10 vezes ele bateu na irmã e ele aprendeu a fazer isso. Ele aprendeu a fazer isso, gente, com inúmeras vezes que isso veio à tona enquanto ele era criança e a gente ajudou. E a gente orientou, e a gente ajudou ele a se regular, e a gente ajudou ele a olhar para isso, para as consequências, para a empatia, para isso. Foram inúmeras vezes. Quanto mais vezes ocorrerem, mais oportunidade a gente tem de ajudá-lo a desenvolver esses mecanismos. Então, assim, se a gente conseguir se dissociar dessa dor do momento, disso que nos incomoda tanto, porque na verdade a gente está falando de nós, das nossas crenças de educação, que muitas vezes ainda são limitadas naquele olhar mais antigo, ou da nossa criança interior que foi muitas vezes agredida ou bloqueada ou não permitida a lidar com essa raiva, ou não permitida a lidar com essa impulsividade, totalmente podada também. É isso que nos incomoda. Eu fui podada e agora não sei o que fazer.
Se a gente olhar para nós, a gente vai perceber que o que acontece hoje no dia a dia são oportunidades, tá? E aí eu já tô falando da live que eu falei na semana passada, né? Bom, por isso que essa questão do não escuta é o que eu quero com essa escuta, tá? Então assim, se eu tô dizendo que minha criança não me escuta porque eu realmente preciso trazer informações para ela que são importantes, em que momentos ela vai me escutar? Então, olhar para a idade e olhar momentos de escuta. Muita gente fala que, olha lá, é uma construção mesmo, muitas vezes sinto que não consigo fazer meu papel de mãe, vem a culpa. Aí acontece alguma situação e vejo ali na colheira Jeremias, vai, viu que fofo? É isso aí, porque elas aprendem pelo exemplo. A gente se culpa demais, isso também não é muito saudável, né? Porque a culpa, ela é uma fase, ok? Tô me sentindo culpada, agora é uma fase, o que eu faço com a culpa? Tenho que jogar lá fora, me responsabilizar e fazer alguma coisa para corrigir, para transformar, porque a culpa só, ela paralisa, né? Mas faz parte, o sentir culpado é uma das etapas, né? Desse processo que a gente vai se analisando. Mas então, a idade, ver como é que tá a idade da criança, como que eu falo com ela, né? A forma e assim por diante. Então, uma criança bebezinha não vai escutar, ela vai aprendendo com você, com as suas orientações, né? O que é realmente importante eu ensinar nessas idades, né? O resto, gente, não compre em briga, deixa explorar, né? Deixa fazer. O que seu filho vai aprender, independente de você ensinar, não fica pensando em ensinar, uma coisa a menos. Por exemplo, vou dar um exemplo basicão aqui, que pode ser que muita gente não concorde, mas só para refletir. Nós temos muita gente que fala assim, como que eu ensino meu filho a ficar sentado na mesa para almoçar? Tá, vamos ver a idade das crianças. Gente, quanto tempo a gente almoça? 20 minutos, meia hora. Que criança pequena consegue ficar 20 minutos, meia hora sentada? Sem se mexer. Só mexendo os braços. É muito além da capacidade física, energética de uma criança ficar tanto tempo sentada. Mas eu tenho que ensinar. Porque isso é um valor importante para minha família. Eu tenho que ensinar desde pequenininho, porque eu tenho que ensinar. Porque se levantou da mesa não adianta não sentar mais. Se levantou da mesa vai ficar sem almoço. Eu tenho que ensinar. Assim, sabe aquela energia que você fica para ensinar algo que depois de uma certa idade a criança vai aprender tranquilamente? Então assim, vamos escolher que batalhas vale a pena, sabe, brigar. Por exemplo, o bebezinho que joga comida no chão. Não, eu tenho que ensinar que não pode jogar comida no chão. Aí vem uma outra etapa, que jogar comida no chão é super importante. A psicanálise também traz um pouco disso, né? A ideia de que a comida some e a ideia também da gravidade, que acontece desse aprendizado. Qual que é a chance de um adulto que joga comida no chão? Nenhuma. Então ela vai aprender que não pode jogar comida no chão, eu ensinando ou não. Agora, o que está por trás dela jogar comida no chão? E aí, quando adulto, pode ser que se eu não olho o que está por trás de jogar comida no chão, pode ser que quando adulto eu realmente não jogo comida no chão, mas pode ser que eu jogue na cara de alguém, quando eu for adulto. Se eu não olhei a causa, não a ação em si. Muitos dos comportamentos dos nossos filhos, a ação em si, ela vai acabar, ela vai sumir, quer eu ensine ou não. Então, assim, não se preocupe muito com algumas ações que ela vai aprender naturalmente. Se preocupe com a causa daquela ação, né? E já são 10h23 e de novo eu tinha certeza que nessa live eu ia conseguir falar tudo, porque não era muita coisa, mas eu não consegui falar tudo, né? Ó, o Dinho é o meu marido, para quem não sabe, Diogo Tedeschi, ele está falando coisas, é importante que eu leia. Situação, sentimentos, inteligência emocional, desenvolvimento do cérebro, temperamentos, canais de comunicação, muitas coisas envolvidas em uma única situação que nossos filhos não nos escutam. Exatamente. Então, assim, cada temperamento escuta de um jeito diferente. Cada criança, cada pessoa escuta de um jeito diferente. Agora, uma coisa que é muito importante. A criança não ouvir, ou qualquer pessoa não me ouvir, é minha responsabilidade. Às vezes as pessoas diziam assim, né? Eu já ouvi em alguns lugares que falava assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Mentira, eu sou responsável pelo que o outro entende. Porque eu preciso adaptar a minha comunicação a quem está me ouvindo, ao meu público. E não eu falo do meu jeito para qualquer um e quem quiser entenda, quem não quiser não entenda. Não existe isso. Se eu quero que o outro entenda, é me adaptar a ele, né, a cada idade daquela criança. Além disso, como que eu me conecto com a criança para ela me ouvir? Se a criança não está conectada, ela não ouve. É impossível, ela não está conectada, ela está brincando, ela está conectada com a brincadeira dela. E aí a gente quer que ela nos escute, e a gente fala, filha, está na hora do banho. E ele está lá, Joaquim, está na hora do banho. Joaquim, eu já falei 4 vezes. Meu Deus, ele estava em outro mundo. É óbvio que ele não ia escutar. E eu faço isso muito. Quando eu me percebo, eu já estou falando, você tinha que ter me ouvido. Porque ele não... Gente, a mesma coisa de eu ligar lá na FM um negócio e querer ouvir a música da AM, não sei o que, não vai ouvir, tá em outro lugar, né?
Carol, eu vou colocar depois ali alguns livros. Eu gosto dos temperamentos que vem trazidos pela antroposofia, tá? Então, se você entrar na editora antroposófica e colocar lá temperamentos, tem alguns livros, uns 4 livros que tem sobre isso. Bem legal, eu gosto muito. Eu vou fazer uma live só sobre temperamentos. As pessoas têm gostado muito quando eu cito esse conteúdo, então eu vou fazer só sobre temperamentos. Então, muito disso, assim, da gente buscar com quem que a gente está falando, como que a gente está se conectando. Eu escrevi um texto ali no meu feed, se quem quiser ler, que a Martina estava indo pro quarto e eu estava fazendo hora de dormir, eu já pensei, ai meu Deus, o Dinho tá vindo pegar ela vai gritar, vai fazer de tudo. E no final não teve gritaria nenhuma. Eu falei, o que aconteceu? O Dinho chegou, abaixou ali para ela, estabeleceu uma conexão. A Mar falou, eu quero falar com a minha mãe. Ele falou, ai, eu tô ouvindo que você tá indo falar com a sua mãe mesmo. A Aurora tá dormindo. Como que a gente pode fazer pra você falar com a sua mãe? Foi alguma coisa assim. Se eu abrir a porta bem baixinho, bem quietinha, você consegue falar com a sua mãe bem baixinho? Ela falou, consigo. Então tá. Então, olha, gente, ela ouviu ele. Ela tem 2 anos e meio. Por que ela ouviu ele? Porque ele se conectou com ela. Né? O nosso filho não quer tomar banho. Você pode se conectar com ele. E pode dizer, putz, Joaquim, eu tô vendo, realmente você não quer ir tomar banho e eu te dou toda a razão, porque tá muito divertida a brincadeira. Mas assim, a gente precisa tomar banho. Como que a gente pode fazer? Será que a gente não pode estender essa brincadeira pro banho? Será que, gente, entender que assim, a criança não é obrigada a tomar banho de um jeito chato, só porque a gente tá mandando. Ela não é obrigada a parar tudo que ela tá fazendo aí, tomar banho, não sei o quê, e ainda feliz da vida, porque ela não tem o direito de ficar triste, porque que absurdo, porque tomar banho. Sim, ela tem todo o direito de ficar brava, de ficar triste. Ela tá brincando. É a coisa mais divertida, mais legal do mundo do que tá brincando daquilo, tá envolvida, etc. Tem que parar pra ir tomar banho. A gente tem preguiça de tomar banho. Ah lá, veio falando que sou porca de novo. Então, o quanto a gente está disposto a ouvir o nosso filho antes para ele nos ouvir. Aí tem uma ferramenta chamada Rapport, que também é da programação neurolinguística. Se eu quero convidar alguém a entrar no meu ritmo, primeiro eu entro no dele. Eu primeiro acompanho a criança, ou qualquer adulto, ou tudo que eu falo aqui serve para adultos. Já me falaram isso e é totalmente verdade. Se eu quero que o outro me acompanhe, primeiro eu acompanho ele. Se eu entro numa empresa nova, primeiro eu entro no ritmo daquela empresa para depois propor um ritmo novo. Se eu entro num trabalho novo, primeiro eu vejo como ele funciona para daí propor o meu. Se eu estou ali com a criança vendo o que está acontecendo, primeiro eu vejo o que está acontecendo com ela, escuto ela para daí colocar a minha fala. Né? Se eu sou escutada, eu sou muito mais disposta a ouvir. Né? Se eu me sinto ouvida, eu vou ouvir. Se eu me sinto respeitada, eu vou respeitar. Eu estava aqui estudando para a live, o Joaquim subiu e foi me contar sobre como ele foi o jogo de futebol do dia e tal, e eu super nervosa para a live, eu falei, cara, eu tô falando sobre escuta. Parei, olhei para ele, ouvi, ele contou detalhe por detalhe. Quem conhece o Joaquim sabe que ele conta detalhes, sentimentos. Mãe, aí eu achei que eu não fosse conseguir, eu fiquei muito nervoso. O meu coração, ele conta todos os detalhes e eu ouvi. Eu falei, eu vou ouvir. E eu ouvi, eu entrei no ritmo dele, foi tão gostoso ouvir aquilo. E eu pensei, tomara que ele venha me contar quando ele for adolescente. Porque ele sabe que eu escuto ele. Tomara que ele venha me contar algo que aconteceu, que ele está com problema e que me conte com toda essa intensidade para eu poder realmente entender o que está acontecendo no mundo dele. E eu fiquei tão feliz de ouvir e fiquei tão feliz de perceber que esse vínculo pode ser construído desde agora com a nossa escuta. E quando a gente falar, ele vai nos ouvir, porque ele se sente ouvido. Né? Então, o Alan falou assim, para quem estiver assistindo depois, ele escreveu, você só complica a nossa vida falando essas coisas. Mas, gente, educar filhos não é para ser fácil, porque educar filhos é nos autoeducar, é olhar para nossa criança, né? E o quanto é importante a gente ser ouvido, quanto a gente não foi ouvido quando era criança, né? Eu queria ir em algum lugar, não vai, por quê? Não. Mas... Né, o quanto a gente não foi ouvido e o quanto a gente pode hoje proporcionar isso. E assim como vocês viram aquele vídeo do Marcos Piangers que fala que o abraço cura, quanto mais a gente abraça, a gente cura a nossa falta de abraço, a mesma coisa. Quanto mais a gente ouvir os nossos filhos, a gente vai curar a nossa falta de escuta. Quanto mais a gente acolhe os nossos filhos, a gente vai acolher a nossa criança interior. Né? E falta 1 minuto para acabar a nossa live. Tá? Então assim, acabando, eu vou voltar. Tá, eu vou voltar porque eu quero dar o último encerramento no final. Ele tá falando do banho. Entendi. Entendi. Eu vou voltar para fazer só esse fechamento. Eu vou fechar agora a live. E vou voltar para fazer esse fechamento sobre os pontos que tem a ver, então, a criança não escuta. Então, o que eu posso fazer? Tá? Alguns pontos que eu posso
seguir aí como um planinho do que fazer tipo um checklist para ver se realmente é uma escuta ou se é uma obediência e quais são os caminhos aí que a gente pode utilizar, tá bom? Voltem para eu não ficar aqui falando sozinha. Não vou ficar falando sozinha, eu sei. Voltem se vocês puderem, tá bom? Um beijo, gente. Ó, já tá encerrando aqui, tá bom?